Julgamento. Tu também tem medo do julgamento? Depois que eu comecei a postar os meus vídeos aqui no meu canal, me veio um medo do julgamento alheio, porque parece que todo mundo que eu conheço tá me vendo. Só que na verdade, até agora, nenhum conhecido soube dos meus vídeos, porque senão eles iriam vir falar comigo. E daí a gente percebe que quem for ver os meus vídeos são pessoas que estarão buscando a mesma coisa que eu. E eu tô falando isso porque antes de eu postar meu primeiro vídeo, eu criava 1000 situações na minha cabeça. Eu imaginava, e se um conhecido meu assistir? E se acharem ridículo? E se rirem? E se eu ficar com vergonha? E o louco é que muitas vezes o medo nem é do vídeo dar errado. O medo é das pessoas verem a gente tentando. Porque quando a gente não se expõe, ninguém julga. Mas no momento em que a gente começa a se expor, a gente abre um leque para julgamentos, opiniões, pitacos. E tem gente que só de pensar em se expor, ela já trava. E o pior é que é gente talentosa, gente inteligente, gente com vontade de começar, só que não começa por conta da opinião dos outros. E eu sei isso, porque eu também sou assim. Tanto que eu comecei esse canal em silêncio, sem contar pra ninguém. E só depois que eu comecei a postar os meus vídeos, eu percebi que as pessoas, elas não pensam tanto quanto a gente imagina. Cada pessoa, ela tá preocupada com a sua vida, com suas contas, com seus problemas, suas inseguranças, com seus medos. E isso acaba que sendo libertador. Porque a gente passa muito tempo deixando de fazer as coisas por conta do medo de um julgamento. E também pode não achar tão ruim os teus vídeos. Pode te apoiar, pode pensar, nossa, que legal. Sabe que eu também estava pensando em criar um canal. Às vezes a gente deixa de postar um vídeo por causa de uma vergonha que vai durar 5 minutos na cabeça de alguém. E 5 minutos que podem travar anos da tua vida. Só que existe uma coisa que eu tô aprendendo aqui na prática. As pessoas sempre vão achar alguma coisa. Se tu começa, falam. Se tu não começa, falam. Se dá certo, falam. Se dá errado, vão falar também. Então talvez o problema não seja evitar, mas sim ignorar. Talvez o segredo seja parar de colocar a opinião dos outros acima da tua vontade. Porque no final, quem vai se sentir frustrada por não ter tentado é você. Quando a gente coloca a cara aqui na internet, parece que a gente está mostrando mais do que um simples vídeo. A gente está mostrando a nossa voz, a gente está mostrando o nosso jeito, a nossa personalidade, as nossas ideias, as nossas inseguranças. Eu acho que coragem não é parar de sentir vergonha, é fazer mesmo sentindo vergonha. E quanto mais a gente foge do medo, maior ele vai ficando. E quando a gente enfrenta, cada vez mais ele vai diminuindo. E ainda nesses meus primeiros vídeos que eu estou postando, eu ainda me sinto insegura, eu ainda penso muito, eu me critico, mas já não é igual ao primeiro vídeo. Porque no fim das contas, a maioria das pessoas, ela tá ocupada demais, tentando resolver a sua própria vida. E talvez seja isso que muita gente não entende. A confiança, ela não vem antes, ela vem depois da repetição. Depois que você faz, depois que você enfrenta, depois que sobrevive ao medo, várias vezes. E talvez esse vídeo apareça justamente para quem tá precisando, para quem tá esperando parar de sentir vergonha, que não vai parar de sentir vergonha, mas não deixa isso te parar de começar a querer fazer alguma coisa. Se tu quer criar um canal, postar um vídeo, abrir um negócio, mudar de vida, começar um projeto, talvez tu não precise esperar essa vergonha passar. Talvez tu só precisa ir com vergonha mesmo. Então não deixa o julgamento de te impedir de viver as coisas que tu pode viver. Porque às vezes o único passo que separa a vida que tu quer viver da vida que tu vive hoje é a coragem de começar mesmo insegura. E me conta aqui, o medo da opinião dos outros já te impediu de fazer alguma coisa que tu queria muito? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito e não fica se prendendo ao julgamento das pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo.